Olá, pessoal, boa noite. Hoje é 23 de setembro de 2020, estamos começando mais um Chapter Brasil. Hoje nós temos uma palestra com o nosso querido Cristiano Moreira, que vai compartilhar conosco falando sobre resiliência, e é um tema que nós tivemos a chance de ver surgindo com muita ênfase recentemente, por conta de uma série de situações que nós estamos vivendo, e é uma oportunidade extraordinária para a gente aplicar agora um pouco mais na prática. Cristiano, fique à vontade, você segue aí e as questões ficam ao seu critério agora, tá bom? Eu vou ficar aqui no teu apoio e, eventualmente, se precisar desabilitar o microfone de alguém, estou aqui à sua disposição. Show de bola, obrigado. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, aqui nesse chapter, né, dando essa palestra. O tema a gente combinou mais ou menos há um mês e pouco atrás, quando a Lídia me fez o convite, né, sobre a gente estar aqui falando sobre alguma coisa, e eu já estava aí desde o início da pandemia, eu já estou estudando bastante esse tema, lendo bastante livros, deu para perceber que eu gosto de livros, né? Aliás, falando em livros, eu fiz uma live maravilhosa aí com o nosso presidente, o Aras Duarte. A gente conversou sobre como ler livros rapidamente, tudo na segunda-feira. Então, eu tenho essa coisa comigo de estudar bastante, né? Acho que todos nós aqui que somos trainers, coaches, né, participantes aqui do Chapter temos isso em comum. E eu comecei a estudar muito o tema, né? E, é claro, estudando o tema, eu não deixei de estudar sobre o tema com o nosso mentor, né, o Michael Hall. Então, eu usei bastante da apostila aqui, né, de resiliência do Michael, né, que foi uma das primeiras, se não a primeira modelagem que ele fez, né, das 27 modelagens que ele já fez, 28 agora, que ele já fez outras. Mas, enfim, então eu me dediquei bastante a esse tema para mim. Tá? Em primeiro lugar, fazendo jus ao meu juramento neurosemântico, né? Aplicar a mim mesmo aquilo que eu quero aplicar a outros, né? Então, em primeiro lugar, para mim mesmo, né? Relembrar e trazer toda essa programação, toda essa estrutura, essa matriz, né, de resiliência para a minha vida. E é claro que isso foi muito necessário, principalmente porque nos primeiros dias, né, os primeiros 30 dias, eu falei, tudo bem, isso aqui é uma quarentena mesmo. Mas depois eu percebi que não, a gente ia ficar um bom tempo ainda, né, nessa situação da pandemia, do isolamento. Então eu tive que juntar recursos, né, justamente para a gente enfrentar essa adversidade, né? Tudo isso que está acontecendo no ano 2020 traz realmente à tona essa habilidade de resiliência. E a gente, como tinha marcado antes, né, há um mês e pouco atrás, esse tema, a gente não sabia até que o Michael ia dar esse tema também. Deu semana passada, né, sábado do dia 12, e eu acompanhei a live também depois. Enfim, a gente tem muita coisa que ele falou lá, que já está aqui na apostila dele. Eu também vou usar alguns outros livros, aí como do Nassim Taleb, né, que ele criou um novo termo, né, o antifrágil, mas que na verdade é resiliência também, mas uma resiliência mais aí do ponto de vista dele. Nassim Taleb foi uma leitura muito interessante, o Yuval Harari também, nesse tempo de pandemia. O Taleb eu comecei lendo esse do Cisne Negro, tá? E outro cara também que me ajudou, que me acompanhou bastante nas leituras aí dessa pandemia foi o Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, que é As 12 Regras da Vida. Enfim, só falando um pouquinho com vocês desses livros, que são a base também um pouco do que eu vou falar com vocês, né? Eu tenho uma parte da biblioteca só dedicada a esse cara aqui, o John C. Maxwell. E um dos livros dele que eu achei muito oportuno também para juntar na equipe aí de conhecimento da resiliência que eu vou passar hoje para vocês é esse aqui, Dando a Volta por Cima, que é a arte de transformar fracasso em sucesso. Recentemente ele lançou outro que se chama Às vezes se ganha e às vezes se aprende. Então,
toda essa bagagem de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho aqui com vocês nesse tempo aqui do chapter, da palestra, depois vem o padrão. Baseado nisso tudo que eu estou mostrando para vocês, né? Tanto do Michael quanto desses outros livros, né? E também a minha própria experiência, porque agora mostrando aqui um pouquinho do slide, né? Não sei se vocês tem aí, se você arrastar aí numa das partes, você vai encontrar o slide aí, né? Então o slide está logo numa dessas partes aí, estou compartilhando com vocês e depois vou compartilhar no grupo em forma de PDF esse material. Está aí, né? Um pouco de quem eu sou, né? Do que a gente tem aí para oferecer. Né? Eu trabalho aí, coloquei trainer em PNL, trainer em neurosemântica desde 2014. Os colegas aí fizeram junto comigo, estão aí na live aqui juntos. Né? Eu coloquei treinador comportamental também, que eu fiz com o professor Masaru Ogata, né, dos treinamentos comportamentais, 2013, já tem uns 7 anos. Metacoach, né? Eu tenho muito orgulho dessa formação, porque ela trouxe muita bagagem para mim, principalmente para os atendimentos, principalmente para a minha vida mesmo, né? Eu me dedico mais a ser treinador, eu sou aquele tipo mais treinador / coach, porque coach, treinador. Então, assim, o MetaCoach foi uma das melhores certificações que eu fiz, se não a melhor. Né? Trouxe estrutura, né? Base. E a gente sabe muito bem do valor e da qualidade desse treinamento, né? Nosso aí, que a gente compartilha aí com o Michael dentro da comunidade. Fiz vários outros cursos de coach, sim, também, né, ao longo desses meus 11 anos aí de caminhada, desde 2009, né, que eu estou me profissionalizando. Antes eu era mais penelista amador, né, e depois de 2009 eu comecei então a me dedicar profissionalmente, com practitioners, enfim, esses outros cursos. Em 2013 me formei para trainer, né, vamos colocar assim, 2012 para 2013, e depois, em 2014, neurosemântica. Né? 2014 também foi o ano que eu fiz meu MetaCoach, com a Juliana, com a turminha aí. Né? Acho que a Eliana estava também, ele entra. Enfim, então é um pouco da minha trajetória para vocês. Eu tenho aí uma bagagem de falar com pessoas, né, de mais de 25 anos, porque aí entra também a minha experiência religiosa. Eu sou católico, dou palestras, né, faço palestras, tenho uma formação em teologia também, como católico, mas não quis ser padre, porque eu gosto mesmo do assunto, gosto mesmo aí dessa pegada mais assim de significados, de criar significados. Isso também me trouxe muito para a neurosemântica. Então, falando um pouquinho aí de mim, dessa bagagem, dessa formação, eu sou formado em administração, recursos humanos também, né? Trabalho aí muito com a parte da análise comportamental através do Enneagrama. Fiz muitos cursos do Enneagrama, adoro o Enneagrama. Eu sei que é diferente da nossa área da neurosemântica, mas é outra ferramenta que eu trabalho também bastante, né? E é isso, né? Hipnoterapia, eu também trabalho com muita coisa de hipnose, como todos nós aí somos coaches, metacoaches, trainers, né? A gente tem essa ferramenta também em uso, né? Eu fiz muitas formações, inclusive as do INAP, de hipnoterapia também, muitos anos atrás, em 2013 também foi essa época que eu fiz. E é isso, gente, só um pouquinho, só para vocês saberem de mim, quem não me conhece. Quem me conhece, a gente ter aí esse rapport, essa conexão aí das coisas. Por que a gente precisa de resiliência? Tá aqui esse slide, né? Quem estiver acompanhando a parte do slide, procura aí, tem um slide, se você não estiver enxergando, é um slide. Resiliência tem a ver com superação. Resiliência tem a ver com você enfrentar adversidades, tem a ver com você se recuperar rápido das coisas, porque diferente de outros temas, igual o Michael até disse na live dele, eu achei bacana isso, resiliência é uma matéria que diz respeito a todos nós. Então, se a gente vai falar de vendas, é muito para vendedores. Se a gente for falar de liderança, é para líderes. Mas resiliência é para o ser humano, porque o ser humano vive nesse mundo de incertezas, né? Ele vive estabelecendo a ordem nesse caos que às vezes a gente percebe aí
no meio das coisas. Então, assim, as coisas podem dar errado, as coisas podem mudar, as coisas mudam, aliás, as coisas dão errado, aliás, né? E não necessariamente a gente precisa ter um enquadramento negativo sobre coisas darem errado, né? Às vezes pode ser um enquadramento bem positivo as coisas darem errado, porque é a oportunidade de algo novo acontecer, de algo novo entrar na nossa vida, muitas vezes, né? E tudo vai depender muito de como a gente lida com isso. É tudo sobre lidar, não é verdade? Então, nós precisamos aprender a lidar com o estresse, com as frustrações, com as pessoas difíceis. Então, existe uma resiliência para os relacionamentos também. Para a gente não viver com medo e sempre na defensiva, você precisa estar preparado, a preparação, né, precisa estar em você. A segurança precisa estar em você, em como lidar. E não que as coisas saiam do jeito sempre que você quer, né? Isso a gente sabe que isso é infantil. Isso é querer manipular o tempo todo, é artificial, né? Do ponto A chegar até o ponto B, a gente tem que manipular muito o processo para o ponto A chegar até o ponto B, porque pode acontecer N coisas, as coisas podem mudar, existem muitas variáveis no meio do caminho. Então, a gente precisa estar preparado para as incertezas, para os imprevistos. É por isso que esse tema é importante. É sobre enfrentar as adversidades, dar a volta por cima, diante de uma perda, diante de uma queda, né? Então, isso é resiliência, essa é a importância de você saber resiliência. Tem a ver com autocura, renovação, tem a ver com você não passar sobre um processo de trauma. Sim, porque o acontecimento pode ser até um convite para você ficar traumatizado, mas não necessariamente você tem que ficar traumatizado. Essa é uma diferença bem interessante de outras linhas talvez psicológicas. Não tive um infortúnio, logo estou traumatizado com isso. Não, não. Por exemplo, Viktor Frankl, nos campos de concentração da Segunda Guerra, né, foi um grande exemplo de super resiliência, porque, poxa, ele perdeu a família ali, mataram os familiares dele, esposa, etc. Pegaram o livro dele, que ele tinha escrito, e queimaram, mas ele já tinha com ele uma programação de resiliência bem forte. E aí o que ele fez? Ele já logo colocou o propósito: vou escrever outro livro, né? E se imaginava, e percebia isso nos campos de concentração também, se imaginava já dando palestras sobre aquele assunto, como ele deu a volta por cima. E ele percebia que pessoas que tinham esperança ali continuavam, e pessoas que não tinham esperança pereciam. Então, essa é a grande importância de termos resiliência, também é não precisar passar por um processo de trauma, choque, depressão, raiva. Tudo bem se tem pessoas, se nós, às vezes, podemos cair nesse processo, aí é um processo também que exige terapia, né, que exige também a resiliência terapêutica, mas o que a gente está falando aqui é você instalar, né, recursos para que você tenha uma resiliência diária, ou até uma super resiliência de muito rápido se recuperar de um infortúnio, tá? Bom, eu estou pegando aqui três exemplos que vêm aí do Nassim Taleb, mas eu dei uma modificada um pouco neles, né, que ele pega aí sobre o frágil, né, o robusto, que ele vai chamar um pouco ali de resiliente, mas não é a coisa dura, né, a durabilidade, né, tem mais a ver com isso, e o antifrágil, que é o que ele quis instalar, né, a marca, o nome dele, né, na verdade é o que a gente está falando aqui, que é ser resiliente. Então, assim, nós temos essa metáfora do frágil. O frágil é como um copo de vidro. O frágil é bonito, às vezes, né, belo e tudo, mas não resiste muito às questões aí do tempo, da vida, os desafios, né, os imprevistos, como, por exemplo, o copo cair, ele quebra, né? Então, assim, a gente também, se a gente tem essa estrutura, se a gente abraça essa programação de ser mais frágil, a gente pode, numa queda também, se desfazer. Então, o que seria o ideal? Seria sermos mais duros? Muitas pessoas pensam que sim, né? Que ser forte, duro, inabalável, né? Ser durão, durona. Só que a gente sabe que água mole, pedra dura,
tanto bate até que fura, né? Também o caso não é ser você ser duro como uma rocha, simplesmente. Não, não é isso. É você, resiliência passa por um meio termo disso que tem a ver com você ser adaptável. E aí eu peguei a metáfora da água. Né? A metáfora da água me lembrou também a metáfora do Bruce Lee. Eu, nos meus tempos de juventude, eu fazia muita arte marcial. E voltei agora, né? A coisa do quarentão, voltando a fazer arte marcial. Eu já estava lá hoje treinando karatê e sempre gostei do Bruce Lee e tudo. E ele pegou essa frase para ele, na verdade nem é dele, é do Confúcio, mas ele pegou para ele falou: seja como a água que abre o caminho através das pedras, não se oponha ao obstáculo, contorne-o. Então eu vejo que essa é uma metáfora bem legal sobre resiliência, no sentido de nós sermos flexíveis. O Richard Bandler, quando foi apresentar para uma junta aí de psicólogos na década de 70 sobre o PNL, assim, conta-se as lendas, né? Ele foi apresentar a PNL e o pessoal perguntou para ele, mas qual que é o diferencial disso aí? E ele disse, em uma palavra ele definiu tudo, e, segundo as lendas, ele sempre fala assim, foi embora. Ele disse, flexibilidade. Então, PNL traz flexibilidade. Eu vejo que essa é também uma definição muito boa para sermos resilientes, sermos flexíveis, né? Termos a capacidade de aprender novos significados, desaprender os que não estão cabendo mais, que não estão sendo funcionais para nós, e até mesmo reaprendermos outros que precisam de atualização. Eu uso a metáfora dos aplicativos hoje em dia também, né? Tem aplicativos novos, maravilhosos, que a gente precisa baixar, como esse do Zoom que a gente está usando aí, né? Aplicativos que às vezes não servem mais, que estão até atrapalhando aí o seu smartphone, atrapalhando o seu iPhone, atrapalhando aí seu Android, enfim, aí você precisa desinstalar isso. Nós temos aplicativos que são bons, mas não estão funcionando tão bem, precisam de uma atualização. Essas três situações se aplicam também à nossa mente e vamos dizer assim, as programações, né, as estratégias que nós temos na nossa mente para a gente poder viver as situações, lidar com as situações da vida. Tem coisas que a gente precisa baixar coisas novas, né, instalar coisas novas em nós. Precisamos, às vezes, desinstalar coisas que não servem mais, que são disfuncionais, e atualizar coisas que às vezes são até boas, mas precisam ser repaginadas, ser transformadas aí também em nós. Passando aí dessa metáfora, né, adiante, né, eu trouxe aqui também o ciclo que o Michael descreve de resiliência. Bom, eu estou falando coisas do Michael dessa apostila aqui, quem é trainer tem acesso a essa apostila, né, lá no nosso lá na nossa conta lá dos trainers, lá no site da Neurosemântica, mas e também estou usando, para quem fez um Master Practitioner da Neurosemântica, estou usando na página 205, né, que é o padrão que a gente vai fazer aqui, modelar a resiliência. Então, isso vai ser o padrão que depois a gente vai estar fazendo, mas eu estou tirando muita coisa daí da apostila e o padrão descreve isso também. O padrão descreve, pouco antes, os estágios da resiliência que o Michael modelou das pessoas. Por exemplo, o primeiro estágio é o acontecimento. E aí tem uma coisa interessante que a gente também já ouviu falar daquela coisa dos 5 estágios do luto, né? Ficou muito famoso na década de 90, que é uma modelagem dos estágios orientais aí que os orientais acreditam sobre o luto, né? Que é o estado de choque, o estado de raiva, estado de barganha, estado de depressão, e aí chega na aceitação, né? É muito interessante. O Michael descreve 5 etapas aqui, se parece um pouco, porém, ele até falou na live dia 12, ele fala também no postilo também, que os 4 primeiros estágios desses do luto, eles são disfuncionais. Por exemplo, o choque diz a respeito a expectativas irreais que nós tivemos. Às vezes podemos ter sim, mas ser refém desse choque significa que a gente ainda precisa instalar um software mais atualizado ou até um software novo sobre resiliência.
Questão da raiva. Então, a gente agora está trabalhando no narcisismo. A raiva é aquele desejo de controle, só que é aquele controle do tipo que o mundo tem que girar em torno da gente, não é por aí. O outro estágio, que é a barganha, que é um pouco também infantil, que a gente fica barganhando com o universo, com as coisas. Ah, Deus! Eu até contei uma história numa live de rádio que eu fiz agora há pouco tempo. Se vocês me permitem, eu também eu tenho esse meu jeito meio humorado e tudo. Do bêbado que ficou preso na linha do trem. Sabe aquelas linhas que ficam ali, né, juntas, assim? O bêbado passando ali de noite, ficou preso o pé dele ali entre aquelas linhas que trocam e tudo. E vinha o trem, ele ficou desesperado. Ai, meu Deus, me tira daqui, meu Deus. E começou a barganhar com Deus. Meu Deus, se você me tirar daqui, eu paro de beber. Eu nunca mais vou beber. E foi tirando a garrafinha que ele tinha de bebida, foi entregando tudo, e o trem vindo. Por fim, o trem passou. Vum! E ele pulou fora. Ele pulou da linha. Né? E aí ele falou com Deus assim: pois é, Deus, você não me tirou, eu tive que tirar o sapato eu mesmo. Então a ideia que às vezes a gente tem de ficar barganhando com o universo é um pouco assim, salvo aí as crenças e tudo mais, mas é um pouco assim infantil, tá? Eu sou católico, sou religioso e tudo, e tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, assim, faça tudo como se dependesse de você, 100% é sobre você fazer as coisas, mas tô acrescentando um pouco, né? Mas o resultado, coloque todo ele na mão divina. Então, quer dizer, o fazer é 100% seu. Né? E o resultado, o que vai dar disso, desse esforço todo, né? Aí você deixa 100% com a mão divina aí. Mas, assim, a barganha também não é saudável, a depressão nem se fala, né? Então, o Michael fala sobre aceitação, e é isso, né? O acontecimento leva a pessoa no estágio daquela montanha-russa emocional, né? E quando ela aceita a situação, que isso está acontecendo, né? Então ela começa a juntar recursos, e aí entra no terceiro estágio. Depois dela juntar recursos para sobreviver, né? Aquele viés do sobrevivente, então ela começa a perceber que ela pode ir além, que ela pode fazer mais que isso. Aí vem o quarto estágio, que ele fala aqui da resiliência, que é além da sobrevivência. E aí o quinto e último estágio vem a ser a recuperação, ou seja, estou de volta, né? Se as pessoas são super resilientes, elas conseguem fazer esse processo muito rápido. Se elas são resilientes no nível médio, nível afegão médio, aí, elas conseguem fazer isso dentro de um determinado tempo. As pessoas que são mais, vamos dizer assim, menos resilientes ou não tão resilientes, então elas precisam até, talvez, de uma ajuda, terapia. Em todo o escopo de resiliência, você sempre precisa de apoio, mas talvez algumas pessoas precisam até desse tipo de apoio mais terapêutico, outras sempre um apoio de um grupo de pessoas, mas enfim, podem se recuperar mais rápido, e os super resilientes se recuperam às vezes em instantes, né, de tanta força que a programação da resiliência está aí neles, né? E aí então essa é a outra parte também representada aí, né? É a resiliência terapêutica, no desenho, a resiliência diária, que é essa aqui é crescente, que a pessoa vai se recuperando aos poucos no dia a dia, e a super resiliência, eu coloquei até a foto do Christopher Reeve aqui, que é o cara, é o Superman de verdade, o cara ficou tetraplégico, né? Ele interpretou o Superman no cinema, ficou tetraplégico e deu a volta por cima, né? Fez muita coisa legal. Antes de morrer, criou ONG, fez 3 filmes depois do acidente e fez muita coisa mesmo, né? O Michael estava até falando de uma entrevista dele lá no ano 2000, eu nem sabia dessa entrevista. Sabia, sim, né, de toda essa história bacana dele, mas disse que na entrevista perguntaram para ele: você não se deprime? Ele falou assim: claro, todos os dias, antes das 8 da manhã. E aí, o que você faz? Ele falou assim: eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma agenda para cumprir, então segue em frente, segue o barco.
né? Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que ignorar os infortúnios, as adversidades. Não, isso seria a pseudo-resiliência. O fingir que não tem nada acontecendo não é resiliência. É uma pseudo-resiliência. Porque sim, você precisa responder ao que está acontecendo. Efetivamente, afetivamente, assertivamente, você precisa responder às coisas que estão acontecendo. Então, não é sobre ignorar o que está acontecendo, não é sobre ignorar a diversidade, colocar um óculos de poliana e fingir que está tudo cor-de-rosa, não. É sobre você dar uma resposta sim, mas uma resposta positiva, uma resposta significativa e robusta aí para a resiliência. Aqui nesse slide, eu coloquei aqui um pouco já dos livros, né, do John C. Maxwell, que eu falei anteriormente, que é dar a volta por cima. E coloquei um pouco das habilidades da PNL junto, né? Então, ele fala sobre algumas habilidades para dar a volta por cima, que é rejeitar a rejeição, né? Ele usa isso no livro, esse termo, né, sobre ser indesistível, né? E eu achei muito bacana, porque isso tem a ver com o que a gente aprende, né, sobre a gente neutralizar o desamparo aprendido, né? A gente rejeitar a rejeição seria isso, esse estado que a gente às vezes tem em rejeitar as situações, a gente abraçá-las, né? Entrar em aceitação, apreciação e admiração das coisas. Isso seria rejeitar a rejeição, você tirar esse enquadramento de rejeição sobre a situação, sobre a adversidade, e começar a aceitar ela para enfrentar ela com mais responsabilidade. A humildade, que é essa capacidade de tirar aprendizados e de aprender, né, de não ser um sabe-tudo, mas ser sempre um aprendiz, no sentido positivo da palavra, é outra habilidade que ele mostra aí para dar a volta por cima. Né? A percepção, ele até fala isso no livro sobre empreendedores, né? Ele fala assim, a diferença entre um empreendedor e uma pessoa mediana é o que ela é como ela enxerga, a percepção. Isso a gente sabe de cadeira na PNL, né? Estou até com a camisa aqui, ó, o mapa não é o território, justamente para a gente sempre lembrar disso, né? É tudo uma questão de percepção, de você perceber como você percebe as coisas, né? Outra habilidade é sempre variar as estratégias. Na PNL a gente aprende que PNL é sobre 3 coisas: traçar um objetivo, ter uma estratégia e ir fazendo os ajustes nessa estratégia até chegar lá. Como? Através do feedback, né? Lembrando o saudoso trainer neurosemântica, aí fugiu agora o nome dele. Vocês sabem quem é. Ele falava assim, feedback é o alimento dos campeões. Né? Quem lembrar aí depois pode falar o nome dele aí. Fugiu. Colin Cox? Colin Cox. Colin Cox, Cris? Colin Cox, esse aí, Lid. Então, continuando, né? Tirar o ego do caminho é outra coisa. Não é sobre mim, é sobre as situações que acontecem na vida. Doença só acontece comigo. Não, doença não dá em porte, doença dá em gente mesmo. A gente tem que encarar as coisas, entendeu? Encarar as situações. E não ficar minimizando, né? Mimimi e tudo. Então, isso tem a ver com você tirar o ego do caminho. Não é sobre mim, é sobre as questões que acontecem dentro dessa situação, dentro desse sistema, dentro desse quadro, né, que a gente vive. Ressignificar o passado tem a ver com você zerar qualquer coisa, qualquer pendência que você tem lá. Aí a gente tem as habilidades de linha do tempo, de voltar a ressignificar em nossa mente os acontecimentos, levar recursos para lá. E atenção plena, ele fala isso no livro também, e a gente trabalha muito com isso, né? Hoje está na moda, né? Ou pelo menos estava um tempo, mindfulness, mas a gente trabalha com isso principalmente acessando o nosso gênio pessoal, né? Esse estado de presença, esse estado de foco. Então, aqui são 7 habilidades que a gente colocou aqui para você dar a volta por cima. Todas elas são muito conhecidas por nós, aí, tanto os metacoaches como trainers, né, dentro da neurosemântica. E no livro ele usa alguns pressupostos, né? Ficar por cima e ficar por baixo,
né? Não entendam isso mal. Então, assim, dar a volta por cima é você assumir responsabilidades, aprender com os erros, é ter sempre um plano B, sabe de uma coisa? Porque, como eu falei, é estúpido você... Eu não vou ter plano B, só plano A. É estúpido isso, porque as coisas podem dar errado. Aí você vai falar assim, Cristiano, mas se eu tiver um plano B, eu não vou dar atenção ao plano A. E eu te falo, se você tiver um plano B que rouba a atenção do plano A, é porque ele já não é plano B. Pensa nisso, ele já virou plano A. Então, plano B é plano B. Plano B é segunda divisão. Mas, assim, você precisa ter um plano de contingência, né? Mágicos, né, quando vão fazer mágicas, eles têm sempre o que eles chamam de out, que é uma alternativa, uma saída diante de outras situações. Isso é importantíssimo. Tá? Atitude proativa e não atitude reativa. Vamos ver o que vai acontecer comigo. Dependendo do que acontecer comigo, eu morro. Não. A proatividade é eu fazendo acontecer, né? Eu tomando a iniciativa. É um metaprograma diferente. Se você tem um metaprograma mais reativo, você precisa expandir esse metaprograma para ser mais proativo, se você quiser ser resiliente. O otimismo aprendido, que é você se sentir mais autorizado. Esse otimismo aprendido tanto pode ser um metaprograma de otimismo, que é esse estado de você se sentir mais autorizado a fazer as coisas, que o pessimismo ele é desautorizado, ele, não, pode dar errado. Existe um pessimismo positivo que é no sentido de prevenção, mas o pessimismo que nos paralisa não é positivo. Então, assim, o otimismo aprendido também pode ser visto aqui, não só aquele do Martin Seligman, dos 3 P's que a gente já conhece, né? Não levar nada para o lado pessoal, não é nada permanente, não é nada assim que diz respeito a tudo, ser específico no problema. Então, esse é o otimismo aprendido e também podemos falar do metaprograma de otimismo. Assumir novos riscos, né? É você dar uma chance, né, para o futuro, para o seu futuro, né? Assumir novos riscos pode ser sempre assumir riscos calculados, sim, mas assumi-los, né? Ter responsabilidade, né? Levar à frente aí a sua vida, acreditar em você, essa questão de você trabalhar uma identidade resiliente, usar o auto-otimismo, né? Se ver de uma maneira otimista, usar a autocapitalização, que são 7 autos que a gente via aí nos cursos da neurosemântica, né? Auto-otimismo, autocapitalização, que é você ver o seu próprio valor, autoestima, autoconfiança, autoeficácia. A autoeficácia é sobre você ter confiança na sua capacidade de aprender as coisas. Por exemplo, eu não sei pilotar avião, mas acho que eu consigo. Isso é autoeficácia. Então, você trabalhar esses autos em você é importantíssimo também. Né? E aqui, por último, a gente fala que quem dá a volta por cima persiste. Agora, ficar para baixo, se você, por acaso, quiser um dia ficar para baixo, acho que eu quero ficar para baixo. Acho que hoje é domingão, está chovendo, é uma boa ideia. Então, comece a culpar as pessoas pelos seus fracassos, repita sempre os mesmos erros, isso é uma forma de ficar por baixo. Não tenha plano B, tenha uma expectativa irrealista que aquela ideia sua única simplesmente vai se realizar e ponto. Né? Sentir-se impotente diante das situações é ótimo para você ficar por baixo, viu, gente? Estou dando dicas para quem quer ficar por baixo. Desamparo aprendido, uma beleza, né? É comigo, é só comigo que acontece, não vai acabar nunca, acabou com tudo na minha vida. Fica ligado nisso, né? Limitar-se pelo passado, ou seja, o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro, é um ciclo que não tem fim, né? Não acreditar em você, ter baixa autoestima e, por último, desistir das coisas fáceis. Né? Resiliência é sempre você se colocar em movimento. Né? A não resiliência é você ficar parado. Então, isso é um bom, vamos dizer assim, é um sinal bem interessante para você perceber aí, estou sendo resiliente? Significa se colocar em movimento. Né? Não estou sendo resiliente, significa ficar parado, né? Desistir, entregar-se diante das situações. Eu coloquei uma metáfora do seu fracasso e do seu sucesso, que são 2 irmãos gêmeos, né? Um chamava fracasso, outro sucesso.
e um virou um grande bandido, o outro virou um grande empresário. Quando foram entrevistar os dois, né, a resposta foi a mesma. Poxa, o que fez você se tornar um grande empresário? Ele falou assim, olha, o pai que a gente tinha, que batia na gente todo dia, né, como é que a gente não vai querer uma coisa melhor para nós? O outro que se tornou um bandido falou assim, ó, com um pai que batia na gente todo dia, como é que eu não ia me tornar um bandido? Quer dizer, não são as coisas que acontecem com você, é como você lida com elas que faz toda a diferença. Gente, eu estou quase fechando aqui, tá? Faltam os 2 slides só. E aí, então, eu trouxe uma outra modelagem, outro livro, que nem está aqui meus outros, mas enfim, eu nem quis pegar ele aqui, que é O Poder da Resiliência, do Dr. Rick Hanson. Que aqui ele trabalha uma metodologia que é de 4 passos de resiliência, segundo ele. Ele é psicólogo, né? É cognitivo, doutor também. E ele trabalha 4 passos, que é você reconhecer a situação, aceitá-la, que é bem parecido com o do Michael, com o de outros, né? Para você perceber que o caminho é mais ou menos esse. Buscar recursos, gerenciar o processo de resolução de problema e relacionar-se com as pessoas. Aí, ele trabalha isso dentro do Maslow também, né? Ele trabalha segurança, satisfação e conexão. Segurança tem a ver com aquela parte mais ali da base da pirâmide, né? Satisfação tá mais ligada à autorrealização mesmo, e a conexão está mais ligada ali tanto à autoestima quanto ao reconhecimento aí das outras pessoas, né? E ele trabalha recursos, então, desses estágios. E cada recurso desse também vai ajudar você em cada parte da pirâmide. Não sei se você está enxergando aí o gráfico, né? Eu fiz aí esse Poder da Resiliência do livro, mas o livro é exatamente isso aí. São os 4 passos, e em cada um deles ele trabalha recursos, trabalha estados diferentes que você pode ir acessando, ancorando e trabalhando em cada uma das etapas. Para você reconhecer, né, a situação, estado de compaixão, principalmente compaixão com você mesmo, não seja tão duro, não se cobre tanto, nem tudo depende da gente. Outro dia eu fui gravar um vídeo aqui, tá o cachorro latindo do vizinho, eu vou fazer o quê? Entendeu? Nem tudo depende da gente. Atenção plena, foco, para você reconhecer as situações e estado de aprendizado. Bem parecido com os outros livros que eu coloquei para vocês aí agora, eu dando a volta por cima. Para buscar recursos, ele indica estado de garra, gratidão e confiança. Cada um desses estados remete a uma parte da pirâmide aí do Maslow, e cada um desses estágios ele vai falando sobre esses estágios, né? Ele vai falando sobre estados que você pode e deve acessar nesse processo. Para gerenciar o processo, ele pede calma, motivação e intimidade, que aí entra as relações de apoio. E, por último, né, para relacionar-se com outras pessoas, coragem, aspiração, né, e generosidade. São coisas importantíssimas. O Michael, na apostila do Márcio, ele até fala isso, ele fala que enfrentar as adversidades fala sobre ser uma alma generosa, uma alma em recuperação interior, que não passa pelo processo de traumatização, necessariamente. Então é isso. Esse é todo o panorama de resiliência que a gente tem, que a gente pode trabalhar com a gente, principalmente nesse momento tão importante. E dos outros que vêm aí pela vida, porque a vida é essa aventura, gente. Cada hora vem um vilão novo, uma aventura nova, uma exploração nova para nós. Pronto, finalmente cheguei no padrão, que é o último slide praticamente, tá? Que é o padrão de construindo a resiliência. Tá? O Michael modelou 6 estados, eu desdobrei um aqui para ficar bonitinho, 7, mas é basicamente isso aqui. Tá? O otimismo aprendido, que a gente já viu, já falou aqui bastante. Tá? Uma forte visão do futuro, aí é sobre ter esperança. Eu desdobrei foi aí. Por exemplo, o otimismo aprendido do Martin Seligman, ele só neutraliza o desamparo. Mas para você ter um otimismo real, é importante você ter uma visão positiva do futuro. Daí, então, vem esse segundo passo. Inteligência emocional. Basicamente, a gente pode resumir em aceitação. Aceitação da realidade. Uma aceitação adulta. Tá?
das coisas. A autoestima incondicional, um forte senso de si mesmo, tá? Uma autoestima que não joga o self aí na mesa para ser apostado, né? Se eu conseguir isso, eu gosto de mim. Se eu não conseguir isso, eu não gosto de mim. Não, você nunca aposte seu self por nada. Seu self vamos dizer assim, é fora da jogada. O seu eu tem que ser inabalável. Eu falo isso para a galera de cursinho, que eu ajudo às vezes aqui de Enem, outras coisas e tudo mais, né? Tipo assim, você fez a prova, é sobre uma coisa, uma capacidade sua, uma estratégia, um momento, é aquilo ali. Não leva para o seu eu, para o seu lado pessoal, tá? Poder e propósito. É sobre você acessar os seus poderes pessoais, poder de pensar, sentir, falar e agir, na nossa zona de poder, e ter um propósito maior do que você. Quando você encontra esse propósito, essa missão aí na sua vida, isso aí te ajuda a seguir em frente, a não ficar com mimimi, chorando sobre as coisas que acontecem com você. Não, você tem algo maior, você tem um propósito maior para seguir. Então, você não para ficar chorando ou se vitimizando se você tem isso. Relações de apoio. Nós somos seres relacionais, nós precisamos disso. Precisamos de pessoas, boas conexões, não conexões tóxicas, mas boas conexões. E presença e foco, né? Estar ali presente no aqui e agora, atenção plena. E atenção plena, gente, a gente consegue bastante com incerteza. A incerteza ajuda a gente a ter atenção plena, mas uma incerteza que a gente enquadra de forma positiva, porque tem gente que enquadra a incerteza de forma negativa. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. E tem gente que às vezes vai assistir um filme, igual o pessoal foi assistindo passado o filme dos Vingadores, né? Não queria que não me conta nada, eu não quero saber o que vai acontecer. E isso enganjava. Essa incerteza que enganja é que é importante no processo aí de presença, de atenção plena e de foco. A Ellen Langer, tem um livro da Ellen Langer por aqui, peguei aqui. Esse aqui, Atenção Plena, Ellen Langer. O Michael fala muito executivo dele. E aí eu até comprei o livro, né, estudei bastante sobre o tema, e aqui é muito legal que ela trabalha isso, esse enquadramento positivo das incertezas. Bom, dito isso, você tem esses 7 estados e você vai acessar esses 7 estados e ancorar esses 7 estados. E, em seguida, aplicá-los ao infortúnio, à situação que você precisa ter resiliência. E criar, e deixar vir, né? Criar crenças, assumir até os seus poderes como criador de significado e gerar crenças que vão apoiar você, aplicando esses 7 estados no infortúnio, e solidificar isso com uma ponte ao futuro, verificar a ecologia e uma ação, né, que você, então, se propõe e se compromete, né, se responsabiliza em fazer. Basicamente, esse é o padrão. Então, aqui no meu relógio são 19h52. Eu vou abrir aqui para perguntas e depois a gente pode fazer o padrão juntos aí, né, se alguém quiser fazer comigo. Está aberto para perguntas, feedbacks, feedbacks, lovebacks. Que horas você vai estar aberto para elogios? Lovebacks. Cristiano, Muito bom, muito bom. eu tenho uma dúvida a respeito de como que nós podemos começar a treinar resiliência de uma forma prática, porque você mostrou aí alguns estágios, né, algumas questões, e como nós podemos perceber que aquele momento, o que indica que aquilo é algo que eu preciso, que o momento que eu estou passando é algo que eu preciso desenvolver e aplicar um pouco mais de resiliência. Bom,
Você está me perguntando sobre identificar a diversidade, é isso? Sim. É qualquer Ok. diversidade ou é algo que tem uma característica, uma diversidade com uma característica especial? Bom, a diversidade que a gente está falando aqui é algo que atrapalha o seu caminho. Seria um problema. A palavra problemos é do latim, quer dizer, algo que está na sua frente, um obstáculo. Então, tudo que diz respeito a isso, né, vem a ser uma diversidade, você precisa lidar com isso. E aí, então, você precisa acessar a resiliência. Né? Então, por exemplo, essa pandemia. Muita gente fica, às vezes, dourando a pílula, passando paninho. Essa pandemia, no final, me ensinou tanta coisa. Eu estava falando com uma pessoa hoje, eu aprenderia tudo que eu aprendi sem essa pandemia, até melhor, se fosse o caso, entendeu? Mas foi um atraso, eu tenho que lidar com esse atraso. Foi um obstáculo, eu tive que lidar com esse obstáculo. Então, eu percebo assim, Gerson, eu percebo quando é um problema, quando é um obstáculo, algo que eu preciso resolver, que está entre mim e o que eu quero, onde eu quero ir, então aí eu preciso acessar a resiliência. Não sei se ficou satisfatória a resposta. Satisfatório, eu achei interessante identificar justamente o obstáculo que está entre eu e o meu desejo, né? Porque às vezes nós passamos por alguma situação que realmente causa um certo desconforto, um incômodo, um abatimento, mas não quer dizer que aquilo está me impedindo de ir para onde eu quero. É só um estado emocional que eu estou passando. E aí a Sim, gente acha que precisa desenvolver resiliência para esse estado emocional, como se não fosse uma acolhida, uma autoacolhida, né? sim. Aí, no caso, o que você descreve é um pseudo-problema, porque são efeitos talvez de uma outra situação. Então, como é que eu sei que eu estou vivendo um pseudo-problema? Questões emocionais são pseudo-problemas, porque são efeitos de uma questão mesmo. Então, precisa talvez fazer uma boa formulação de problemas. Isso diz só sobre a pergunta 14 do BFO. Sim. Você pegar a pergunta 14 do BFO e, a partir dela, fazer uma boa formulação de problema. Qual é o problema? Qual é a interferência? Porque, às vezes, por exemplo, um sentimento apenas não é o real problema, é um pseudo-problema. É o que você está falando aí, bem colocado. Obrigado. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Algum comentário? O Ronald está sempre sorrindo, né? Ah, não, é a foto dele. Ficou tão real essa foto do Ronald. Eu achei que era ele mesmo, é só a foto. É porque nela o tempo não passa, né? Pois é, você tá o mesmo, cara. Tá sempre sorrindo. Cumprimentar os Excelente colegas aí que eu apresentação. não vi antes. Como é que é, Excelente Derani? apresentação. Tudo bem? Obrigado, Derani. Vindo de Eu você, que é gosto. um mestre aí. Hein? Obrigado. Vindo de você, que é um mestre aí das antigas. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: 10% é o que acontece, 90% é o que nós fazemos com o que acontece. Né? Eu acho que isso se aplica bastante à resiliência, né? Porque entre o que acontece e o que nós fazemos tem todo o significado que nós damos, tudo isso que você falou aí. Muito bom. Quem falou sobre esse princípio que você acabou de citar, né, Derani, o 90-10, seria o Stephen Covey, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele fala sobre isso no livro. É o princípio 90-10, muito bem lembrado. Eu fico imaginando, às vezes, a gente pega o caso como você citou, o Viktor Frankl, né, que esteve no campo de concentração e viveu experiências bastante angustiantes, né, e saía sempre com um olhar positivo, olhava para as pessoas, até mesmo talvez para os soldados, com respeito e consideração, né, já que ele não gostava do que estava recebendo, não devia querer praticar também.
E hoje nós percebemos que as pessoas aqui no Brasil, os jovens, né, que tem muito essa questão do imediatismo, da resposta automática imediata, quando não acontecem as coisas conforme eles estão imaginando, né, até porque essa é uma geração muito criada com a questão da informática, se a conexão da internet não está boa ou demora um pouquinho para subir a foto ou para abrir o vídeo, já entra em estresse, né? Já cria um impacto e aquilo começa a desmoronar como se fosse aquele negócio dominó, né? Que vai na sequência. Esse comportamento essa questão da resiliência, é algo que pode ser treinado, ensinado nas escolas, aplicado de uma forma um pouco mais dinâmica, para que as pessoas também tragam isso como parte da cultura? Deve, né? Deve, né, Gerson? É isso que eu acho que é uma das coisas que... Eu acho que o Michael tem esse sonho, né, de colocar um trainer neurosemântico em cada universidade, mas deveríamos ter isso desde o básico do nosso ensino, né? Sobre como viver a vida, não só saber uma matéria ou outra matéria, que é importante, mas é a informação, né? A educação é muito mais que a informação, né? Eu vejo que passa por aí, passa por a gente treinar as pessoas. Por exemplo, nós, quando crianças, nós éramos muito mais resilientes que nós hoje, adultos. Quando a gente era criança, a gente caía, ralava. Eu tenho um menino de 2 anos. Um menino de 2 aninhos. E ele cai no chão, chora. Daqui a pouquinho ele levanta e continua. Se ele tivesse uma cabeça de adulto, com 2 anos, ele ia falar assim, esse negócio de andar, acho que não é para mim. Vou deixar isso de lado. Entendeu? E acabou. Mas ele tem uma resiliência fantástica, igual nós tivemos, mas perdemos, né? Vamos dizer assim, a cultura, que é o que você está falando, né, foi nos educando para ser menos resilientes, né, é uma cultura de sucesso, temos que pensar sucesso, 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 e às vezes não, mas foi colocado aí para a gente. Então, assim, a gente precisa, sim, educar o que a gente puder fazer para levar essa educação. Nós, trainers, né, vai ter um pedido do Michael no final da live dele, nós, trainers, meta-coaches, né, levar isso para as pessoas. Cristiano, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, pode ir, Léo. Quando você fala no ponto 7 ali da presença, né, você poderia aprofundar um pouco o que é a presença para você no âmbito dessa proposta? Sim, a gente pode falar sobre presença, sobre... Não é sobre estar no presente simplesmente. Presença é um estado de consciência. Por exemplo, agora quando eu estou aqui com vocês, né, eu também, ao mesmo tempo, tenho consciência de que eu estou na minha biblioteca, consciência do meu corpo, consciência do que eu estou falando, do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, né? Esse é o que a gente chama também de estado de presença. Às vezes é muito pregado, né, Leonardo? Essa coisa assim, de viver o momento presente, né? Viver o aqui e agora. Só que às vezes o aqui e agora passa, né? Ou então a gente fala assim, tá bom, acho que eu vou viver o aqui e agora, mas outro aqui e agora, vou deixar isso passar. Vou ver o que vier a seguida. Não é sobre isso. É sobre o estado que nós temos. É sobre esse estado de consciência de que nós estamos aqui, né? O Richard Moss, da Mandala do Ser, ele fala bastante isso, de como a gente foge desse estado, sobre o passado, sobre o futuro, sobre ficar muito em si mesmado, muito pensando sobre nós mesmos, ou pensando sobre os outros. Então, essas são formas de não estar presente. Mas quando a gente não está em nenhum desses 4 lugares que eu descrevi agora, a gente pode estar presente. A gente pode estar realmente com a consciência nossa, física, emocional, psíquica e linguística também. Eu ouvindo o que eu estou dizendo. A maioria das vezes as pessoas nem se ouvem. Elas falam assim, eu disse isso, eu nem sabia que eu estava dizendo isso. Então, isso que a gente está falando um pouco sobre presença. Como eu disse, esse livro aqui, da Ellen Langer, ajuda bastante a aprofundar atenção plena. Ellen Langer. Michael recomenda, viu? Vou pegar a caneta aqui. Michael recomenda esse aqui. O Zinc About, eu acho que ele não é muito chegado, não, que é o cara que
né, comercializou mais o mindfulness no sentido budista. Nada contra o budismo, né? Mas a Ellen Langer ela tem uma abordagem mais psicológica sobre o assunto atenção plena. E ela fala isso, quando você tem certeza das coisas, você não presta atenção. Quando você não tem certeza das coisas, você começa a prestar atenção. E aqui o estado de foco, né? A gente treina muito numa sessão seu gênero pessoal. Não sei, você já é metacoach, Léo? Não, ainda não. Mas Certo. assim, né, essa questão da presença, né? Porque está muito na moda esse termo, né? São termos que de repente entram na moda. Então, isso surgiu um pouco ali com o Eckhart Tolle, né? Que seria o aqui e agora, né? E muita gente falando presença, estou na presença, entra no trabalho de grupo, aí entra na tal da energia da presença, né? E eu acho assim, o que eu vejo é que falta um pouco também de poder, digamos, compartilhar como, obviamente a presença tem vários níveis de consciência, né? Como você poder aprofundar, né, para de fato ali estar plenamente consciente, não é também aqui no aqui e agora, né, mas também interagindo ao mesmo tempo. E claro, né, se você está ensinando, se você não importa, namorando, está trabalhando, né, são estados, né, que você tem que compartilhar o teu foco, a tua atenção, não só consigo mesmo, né, de atenção entre você e o externo, né, mas como você está ali em vários níveis, né. É uma coisa, você está dentro do mar, né. Pegando onda ali, o teu taxa de presença tem que estar 100%, porque senão você pode morrer afogado, né? Então, tem certas atividades que te trazem para o corpo, plenamente. E a presença ela vem muito através do corpo. E as pessoas acham que a presença está aqui. Mas eu, pelas coisas que eu vivenciei, o primeiro ponto, né, de conexão, né, é através do corpo. Né? Você não precisa pensar e nem sentir, né, com o centro emocional. Mas você está ali, né? O teu instinto, né? Ele se amplia, né? E ali, de alguma maneira, você amplia esse estado de presença, né? Então, é um assunto a mim que particularmente assim, me interessa, mas que eu vejo que hoje em dia cada vez mais tem muita confusão, né? As pessoas usam isso de maneira muito aleatória, né? E acabam ninguém entendendo exatamente o que é isso. Né? Tá certo. Né? Você fala um bom vamos dizer assim, uma boa prova que você está presente seria o engajamento. Mihai Csikszentmihalyi, né, que é o cara que estudou criatividade, é considerado hoje o psicólogo da felicidade, né, psicologia da felicidade, até juntou lá com o Seligman para trabalharem juntos, né? Ele fala muito dessa questão de nós sermos enganjados, que ele estudou os criativos, né? E ele fala que naquele momento eles estavam totalmente enganjados, presentes ali no aqui e agora. Né? O seu eu meio que some. Você e a experiência são ali um só. Eu não fico pensando sobre mim. Como é que é? Né? Não tem sobre mim. Tem você ali na experiência e pronto. Né? Então, isso, as pessoas que estão numa atividade criativa, né, enganjadas, elas vivem isso. Então, vamos dizer assim, é uma boa prova da gente perceber se a gente está presente ou não, seria o engajamento. Valeu. Obrigado. Obrigado. Legal, Cristiano. Cristiano, agora nós começamos o tempo disponível para aplicação do padrão e depois nós podemos dividir em salas, né? Nós estamos aqui em 11, né? Nós podemos fazer duas, na realidade estamos em 11 com você, então podemos fazer 5 salas, né? Com 2 pessoas cada uma. Ok. Para aplicarmos e praticarmos o padrão. Ok. Bom, quem gostaria de fazer esse padrão, me ajudar de alguma forma, e que a gente pudesse, então, né, fazer essa instalação de resiliência aí para você. Calma, um de cada vez. Eu topo. Beleza, Denani? Show de bola. Então, vamos embora. Denani, você tem aí, com certeza, né? Se não tem, eu tenho umas ótimas sugestões para você. Talvez alguma adversidade, alguma coisa aí para você trabalhar a resiliência. Tem?
Tem, precisa ser explícita? Não, não, sabe que não precisa, né? Mas se você tem ela aí bem claro aí na sua mente, Está bem claro. tá descrita e tudo mais, a gente pode começar, então. Então, vamos lá. A gente vai acessar, Denoni, então, alguns estados, né? Eu vou utilizar da sua experiência, já que você é, né, um trainer aí, né, já bem, você sabe acessar estados. Então, vamos lá. Acessar um estado de otimismo aprendido, né? Seria aqueles 3 P's que nós falamos aí na palestra, né? Por exemplo, ao invés de você personalizar, achar que é permanente e penetrando em todas as áreas da sua vida, perceba se você consegue instalar ou aplicar os seguintes enquadramentos, né? Isso não sou eu, não é comigo. Isso é ali específico e é neste momento. Então, essas coisas não é comigo, é ali específico. Te pedindo para você até imaginar essa adversidade, né, esse infortúnio, né, e separar ele. Talvez até você acessar um estado de não comigo. Isso não é comigo. Ou isso não sou eu. Você já teve um estado assim, tipo, isso aí não sou eu. Né? Sim. Algo do tipo. Então, acessar esse estado, isso não sou eu, ok? E aplicar essa situação. Isso não sou eu, para você separar vocês dois. Não comigo. E junto com isso, isso está ali. Tipo, é como se você tivesse um container contendo aquele estado ali naquela situação específica, sem deixar ir para outras situações. Consegue fazer isso agora? Sim, em relação a outras situações, porque essa situação que eu pensei é algo que é comigo. Né? Isso. É algo que não é você e que acontece ali, naquele contexto específico. Somente naquele contexto específico. Consegue fechar isso ali somente? Ótimo. E a gente coloca um time também, ou seja, é só nesse momento que aconteceu, o que acontece, o que está acontecendo. Não diz respeito a tudo do passado, do futuro. Faça isso na sua mente. Use esses 3 enquadramentos para você dissociar. Isso não é comigo, é só nesse momento e outro, né? Isso é ali, naquele contexto. Então, é isso, é ali, nesse momento. Isso, ali, nesse momento. Aplica isso. Isso, ali, nesse momento. Não é comigo. Não sou eu. Perceba se você consegue acessar esses estados e aplicá-los agora em você assim. Para neutralizar a situação. Uhum. Em parte, De 0 a né? 10, como é que ficou aí? Eu fiquei mais dissociado à medida que eu pensei nisso. Ok. Olhando o problema mais de fora. Né? Isso. Então, contenha ele aí. Esse é o primeiro. E ancora isso. Ancora essa nossa primeira etapa aí. Da maneira que você se lembre e traga ela sempre com você. Dissociado. É ali, naquele momento. É aquilo, é ali e naquele momento. Ok? Ancora isso. Segura isso. Assim que você conseguir. Ok. Ok, muito bom. Então agora a gente vai acessar o estado de visão de futuro. Você já alguma vez já olhou para o seu futuro de uma forma bem esperançosa? Um estado de esperança de futuro. Já teve isso? Sim.
Ótimo. Então, acesse esse estado. Veja, ouça, sinta, entra nele. Quando você estiver bem amplificado, um 8, 9 ou 10, segura ele também, Deroni. Perfeito. Então, agora nós temos 2 estados ancorados. Aquele de neutralizar o desamparo e essa visão de futuro, esperança. Ok? Eu vou pedir para você entrar também num estado agora bem mais simples, mas que eu tenho certeza que vai ser muito poderoso, que é de aceitação. Estado de aceitar as coisas. Se você não estiver entendendo o que eu disser, você me pergunte também, tá? Aceitação. Por exemplo, eu não morro de amor de levar o lixo para fora, mas aceito. Sim. Isso. Entrar no estado de aceitação. Ok, aceito. Tudo bem. Aceitação. Ancora aceitação em você. Tudo bem? Então, Perfeito. E agora sim, vem a cereja do bolo, o quarto momento central, que é você acessar um senso de si mesmo muito forte, sabe, Dani? Quero que você se lembre de um momento em que você teve uma autoestima assim, muito inabalável com você, um momento que você estava gostando muito de você. Acredito que talvez você tenha muitos momentos assim. Então, traga um deles agora, ancore-os, para esse exercício agora com você. Ok? Tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo te ver melhor aqui. Bom, Deroni, você conhece aí como acessar o seu poder pessoal, sua zona de poder, né? E agora seria a quinta âncora, né? Que a gente vai fazer agora é você acessar essa consciência e essa posse, entrar no estado de posse dos seus poderes pessoais, poder de pensar, de sentir, de falar, de agir. Entra na posse desses poderes e até o quinto poder, que é o poder de decidir, né? Principalmente decidir-se bem firme diante de um propósito que você tem na sua vida. Então faça isso agora, acesse a sua zona de poder. Essa seria a nossa quinta âncora. Segura ela aí com você. Ok, beleza, muito bom. Agora eu quero que você, agora vai ser uma coisa mais simples, eu quero que você traga com você aí algumas relações de apoio, alguns grupos ou pessoas, alguém, né, que possam ser um apoio para você diante de você resolver esse obstáculo. Isso é bem mais simples, mas é importantíssimo no processo também. Então traga aí, né, dentro do seu panorama social, né, pessoas que você tem com você que podem te apoiar para este momento específico. E ancora isso também, para você ter essa sensação de apoio, de estar apoiado. Agora não é só lembrar o que já foi, quem já te apoiou, mas quem pode te apoiar hoje. Traga isso de alguma forma com você e ancore. Ok? Perfeito. E a última âncora que eu peço que você acesse agora ou faça agora é a âncora de presença, uma âncora de foco. E aí, se você, né, claro, já tem o gênio pessoal aí com você, peço que você, por favor, saque ele do seu bolso agora e acesse o seu estado de foco, seu estado de gênio pessoal, aquele que você
Está totalmente presente na experiência. Produtivo, focado. Saca ele aí. E com isso a gente tem as 7 âncoras. Uma âncora de conter o desamparo, né? De ter esperança, aceitação, senso forte de si mesmo, autoestima condicional, sua zona de poder e propósito, relações de apoio e estado de gênio, de presença. Eu vou pedir que, no seu tempo, do seu modo, você vá acessando cada uma dessas âncoras, aplicando elas à experiência infortúnea, ou seja, agora você nessa experiência, mas com esses recursos. O recurso de conter o desamparo, não é comigo, isso é ali, naquela situação específica, naquele momento específico. A âncora de esperança, visão forte de futuro. Respire e traz essa âncora de esperança. Veja como fica você aplicando isso, vivendo todos esses recursos diante da adversidade. Como fica você? Aceitação. Então, à medida no seu tempo, no seu jeito, no seu ritmo, vá aplicando cada uma dessas âncoras. Um senso forte de si mesmo, autoestima, diante da adversidade, aplica isso, dispara a âncora disso, e de zona de poder, propósito também. Dispara uma depois da outra, ok? Perceba aí as relações de apoio, traga elas com você, diante da adversidade, né? Mostre para você mesmo o seu panorama social positivo que você tem sobre essa situação, né? As pessoas que você tem para te apoiar nesse momento. E aplica, por último, estado de foco, presença, para resolver essa situação, enfrentá-la com muita resiliência. E aí, como eu já acabei de falar, deixa vir vários enquadramentos. Perceba os enquadramentos novos que vão surgindo para você, que fortalecem essa sua nova postura diante dessa adversidade. Pega aí o que mais significativo para você nesse momento. E use ele como uma afirmação validadora, que vai validar essa sua nova postura diante da adversidade. Ok? Surgiu algo para você que, quando você aplicava cada um dos estados à situação? Eu me senti mais empoderado, com mais autoconfiança, mais criativo, com mais coragem. Ok. Uma ideia nova surgiu quando você sentia essas coisas? Como uma crença, um enquadramento novo? O que seria? E assim, tipo uma imagem mais aberta, assim, mais resgatando momentos de força, de capacidade. Ok. Muito bom. Agora você fazendo a ponte ao futuro, Denoni, e percebendo esses enquadramentos, esses estados novos, essa forma diferente e nova de você encarar a diversidade. Pense num futuro bem próximo, você vivendo isso. Veja se isso é ecológico para você. Você gosta disso? Você quer ficar com isso? E se está tudo certo no seu sistema, é com você. Boa sorte com isso. Legal. Beleza. Então, fechamos aqui.
Sucesso. Grato, então. Gratidão. Obrigado. Eu agradeço. Valeu. Beleza. Obrigado, Deroni. Obrigado, gente. Valeu aí. Dúvidas, perguntas? Como é que faz agora, Jéssica? Agora, eu gostaria de saber quantos... você vai compartilhar primeiro o texto da aplicação do padrão? Vamos lá, tá cheio de gente aí. Peraí. Ai, beleza. Agora parou. Você vai aplicar, compartilhar conosco o texto do padrão? Vou. Então, compartilha lá no grupo e aí, enquanto isso, ali tem um comentário a fazer. Pode abrir seu microfone e perguntar. Tá. Cristiano, eu tenho dúvida. Pode perguntar agora? Dá tempo aí para perguntar? Sim. Dá tempo para perguntar. Sobre o passo 2 e o passo 3. Forte visão de futuro, o 2, e inteligência emocional. Eu tenho duas dúvidas aí. Okay. Ficou ruim, eu não consegui captar. Como que você acessou o estado, tanto de forte visão de futuro e como acessou o estado de inteligência emocional? Eu não ouvi. O estado de inteligência emocional eu resumi em aceitação. E de visão de futuro, estado de esperança. Tá? Então, foi assim que eu fiz. Porque fica mais simples e quando você lê também o procedimento aqui até na apostila, é isso que diz a respeito da inteligência emocional. Aceitação e visão de futuro e esperança. Eu vou compartilhar. Sim, eu acho que... Pode falar. Eu aqui. Não, eu acho que essa primeira resposta já respondeu a segunda. Sim. Você fazendo as âncoras, passo a passo, né? Aí, quando você você acessou 7 recursos e tal, depois você usou umas palavras, mas acho que foram exatamente essas. Esperança e aceitação. Ok. Sim. Esperança e aceitação. Foram as duas palavras que eu resumi o processo de inteligência emocional e visão de futuro. Tá? Pessoal, nós estamos em 10 pessoas aqui. Como eu estou como host, eu vou e o Cristiano, nós vamos ficar à disposição. Tá? Então, temos 9. Deroni vai querer participar de uma sala também e aplicar e receber padrão. Ok. Todos aqui vão participar. Pode perguntar, Léo. Cristiano, o trabalho começa nesse círculo ali embaixo, no estado da experiência, né? No caso que é negativo, aí você acessa os 7 recursos, vai indo por ali, né? Então começa no primeiro quadrante, à direita ali, estado de experiência negativo, você começa a girar. Isso, exatamente. Esse aí é um resumo até de qualquer outro padrão. Entendeu? Esse slide eu uso até muito para explicar para a turma do Master. Porque qualquer padrão começa com isso, acessar o estado, seja o estado do problema ou os estados de recurso, mas aqui no nosso caso, eu pedi para o Deroni identificar uma situação, né? Então, foi isso que a gente fez. Depois, acessar os recursos para resolvê-los, né? Usar trazer os enquadramentos para solidificar esses recursos e aplicá-los na experiência e depois fazer a ponte futuro para ver se está tudo certo. Obrigado. Obrigado. Então, eu já enviei o post do padrão, tá? Mas depois eu vou enviar o PDF de todo o processo para vocês aí, de toda essa palestra que eu dei. Tá bom, gente? Mas já está lá o padrão. No grupo. No grupo, no grupo do Chapter? Perdão, no WhatsApp ou aqui? Do WhatsApp. Do WhatsApp. Ok. Está no WhatsApp. Ok. É. Então,
quem quiser abrir. Eu vou dividir em salas e eu gostaria de saber se alguém aqui não vai participar, puder mandar uma mensagem ou tem alguma restrição em participar. Eu quero, antes de dividir em salas, Cristiano, em nome da Sociedade Brasileira de Neurosemântica quero agradecer a sua contribuição aqui no Chapter. Eu vou interromper a gravação e dizer que é um prazer estar com você aqui. Foi de grande valia, tecnicamente. Quero deixar registrado para mim ouvir esse conteúdo e também a conhecer esse padrão que eu não conhecia. Estamos nos reunindo todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Temos aberto as salas um pouquinho antes. E agora vamos interromper a gravação para que nós possamos seguir para a prática de padrão. Um abraço. Gerson, antes da gente fechar, eu só gostaria de dizer que eu deixei para trás uma mensagem final, mas sim, depois, quando vocês receberem o PDF, né, vocês podem ver lá, eu coloquei 7 lições do bambu, né? Mas não é homenagem à minha mãe, não, que às vezes me dava umas bambuzadas, não, sabe? Mas funcionou, porque está bem treinado, garoto. Mas é sobre o bambu ser muito resiliente. Então, depois a galera, quem quiser, dá uma olhada aí nessas 7 lições. E eu gosto muito da 7ª, da última, né? Que o bambu ele cresce sempre para cima, junto com outras pessoas, e ele ri diante das tempestades, né? Quando a gente ouve, né, na tempestade ali, os bambus se mexendo, parece um riso, né? E essa é a grande lição para a gente da neurosemântica, aprender a ter um bom humor, a estarmos juntos, né, diante das adversidades e crescer juntos também, né? Agradeço muito pelas oportunidades, aí, por essa oportunidade específica, né, da sociedade, e estamos juntos aí em próximo, se Deus quiser. Ok. Obrigado. Agora vamos seguir com os grupos individuais.